É um galinhão. Ainda dá uma bela queixa. É verdade. Ainda dá uma bela queixa, porque era sempre, não é? Faziam sempre lá no convento. Isto eram coisas do convento, não é? Peito de galinha cozido esfiado, leite de vaca, farinha de arroz, açúcar, água de flor de laranjeira. Esta inusitada associação de ingredientes na confecção de um creme doce tem tanto de exótico como de antigo. É preciso recuar mais de 7 séculos na história para encontrar as origens de um doce que atualmente integra o receituário da cidade de Coimbra, o manjar branco. Eu diria que o manjar branco é um peregrino. É um peregrino desde o século XII, XIII, XIV até ao XXI. E é um peregrino que parte, a meu ver, de ambientes medicinais. Em 1308, um célebre físico chamado Arnaldo Villanova escreve um regimento de alimentação saudável, em latim, dedicado a quem? Ao irmão da rainha Santa Isabel. E começa aqui logo a ligação do manjar branco a Coimbra, porque Arnaldo Villanova foi médico de Dom Pedro III, rei de Aragão, pai de Dom Jaime II, a quem ele dedica esse regimento, e também foi médico da rainha Santa Isabel. Portanto, pode-lhe ter, em algum momento, prescrito uma receita que vem nesse livro, intitulada Alba Comestio Pulpis Galinado, que numa tradução livre é comida branca de polpa, de peitos, nós dizemos de peitos das galinhas. E quais os ingredientes desta receita? Peitos de galinhas, evidentemente, leite de amêndoas e farinha de arroz. Portanto, remete-nos, não tem também qualquer dúvida, para comportamentos alimentares saudáveis. Aquilo que os italianos chamam exatamente mangiare bianco. Para Portugal, a mais antiga receita escrita em português conhecida consta do livro da Infanta Dona Maria de Portugal, datável do século XVI, talvez meados do século XVI, porque pertenceu à Infanta Dona Maria de Portugal, uma das netas de Dom Manuel I. Essa receita inclui já o manjar branco, o título é manjar branco, e os ingredientes são justamente o peito de galinha, o leite, a farinha de arroz e o açúcar. Anterior a este testemunho datável, temos uma referência datada, que é em 1524, num livrinho de despesas da cozinha de Dom João III e dos seus irmãos, consta a compra de centenas de galinhas, 500 e tal galinhas, 27 das quais, registra o livrinho, 27 das quais são de manjar branco. Há receitas em que há alternativa, a alternativa de peixe, que já o nosso querido doutor Salvador Dias Arnaud relacionava com o consumo do manjar branco em épocas de abstinência. No livro de receitas da última freira de Odivelas, que deve reunir receitas do século XVII, XVIII, do XIX, aí temos o peru, carne de galinha ou de peru. E é a célebre receita
cujo título é Manjar Branco do Convento de Celas de Coimbra, que pode justificar de alguma forma, durante muitos anos e ainda hoje, pensar-se que o manjar branco, enfim, é património das monjas de Celas. Foi de certeza uma cozinha que os fez em abundância e com muito cuidado e com muita paciência, mas, enfim, já o manjar branco era velhinho. A literatura culinária portuguesa, da Idade Moderna, do século XVI ao século XVIII, registra mais ou menos 3 dezenas de receitas de manjar branco e só um par delas é que está realmente associada a instituições conventuais. Todas as outras são receitas de manjar branco de ambiente laico que não têm relação direta com os ambientes de conventos ou ambientes monásticos. Curioso é ver que algumas destas receitas, principalmente em manuscritos, têm origens em ambientes laicos e são trocadas entre as pessoas. Um dos manuscritos mais conhecidos é o manuscrito de Francisco Borges Henriques e nele se registra uma receita muito curiosa, que é manjar branco que me foi dado pela Senhora Dona Maria e o qual veio com uma amostra. Portanto, o que é muito engraçado perceber é que estas receitas circulavam entre pessoas fora do ambiente monástico ou conventual e eram trocadas receitas com amostras dos pratos. Portanto, é uma das grandes características da doçaria portuguesa, de que o manjar branco também participa, que é a personalização dos doces. E estas receitas todas que nós vamos tendo de manjar branco, estas variantes, temos depois também o manjar celeste, o manjar real, derivam destas personalizações que cada pessoa fazia na alteração das proporções dos ingredientes. Mais açúcar, mais leite, mais farinha. Porque os ingredientes eram sempre os mesmos, mudava era a proporção. No século XVII, já Domingos Rodrigues, no seu livro impresso Arte de Cozinha, tem uma variedade de receitas de manjar branco e o mais curioso é observar que o manjar branco existia como doce, propriamente dito, mas também existia como recheio de outros doces, principalmente de bolos, de pastéis, de pastelinhos. Até ao século XVIII temos apenas uma receita que está associada diretamente a Coimbra. Trata-se de um manuscrito, uma coletânea de manuscritos na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde figuram algumas receitas culinárias. E uma delas é, de facto, a receita de manjar branco, pela caligrafia, pelo tipo de folha, é uma receita única, não tem relação com as outras receitas registadas. E o mais curioso é que as receitas têm uma característica que não encontramos em quase nenhuma receita portuguesa até ao século XIX. A receita está assinada. Portanto, esta receita de manjar branco está assinada por uma Bernarda Maria Conserveira, o que é muito curioso, porque temos aqui para além de ser uma figura feminina associada à produção de manjar branco, à produção de um doce, que era comum durante o período moderno em Portugal, a associação do espaço feminino, do trabalho feminino à produção de doces, temos uma mulher que se intitula Conserveira. Portanto, uma mulher que se dedicava a fazer conservas, que é doces, e é a relação mais direta que nós temos de uma receita dita conimbricense de manjar branco. Só no século XIX e num manuscrito que eventualmente datará de meados do século XIX é que temos a associação direta do manjar branco a uma instituição conventual em Coimbra, que é o Mosteiro de Celas. Trata-se do livro de receitas da última freira de Odivelas, que explicitamente tem receita de manjar branco do Mosteiro de Celas em Coimbra. Se bem que sabemos que o manjar branco circularia na cidade já durante o século XVIII, dentro do meio académico, e tinha um especial lugar dentro das práticas da comensalidade do meio académico. Pela documentação que me foi surgindo ao longo destes anos, a ligação que nós encontramos à cidade assenta basicamente na documentação que nos chega de meados do século XVIII. Não significa que ela não existisse anteriormente. No universo monástico nós encontramos. Depois, a sistematização dele relativamente à cidade e à sua abrangência, nomeadamente ao meio académico, surge em algo que eu considero bastante curioso, que reside no facto, alguma documentação por essa altura, meado de 1743, se não me engano, dentro do universo académico, existem códigos, existem praxes já, e dentro desses códigos de conduta e dessas praxes,
que significava eles organizarem comezainas, banquetes, e onde o manjar branco estava sempre presente. Portanto, a par das peregrinações que faziam na cidade de Coimbra, no universo das tabernas, que povoavam também aqui a Alta de Coimbra e também a Baixa de Coimbra, havia consecutivamente e constantemente alusão à necessidade e à obrigação dos doces estarem incluídos. Sofri contínua tortura, sofri injúrias e assintes. Lancei tudo em escritura, e nos novatos seguintes fiquei pago e com usura. Da bolsa os bofes lhe arranco no fresco pátio de celas, pedindo com gênio franco doces, gratuitas tigelas do famoso manjar branco. Quem quiser hoje campar em Coimbra e feição ter, com os pés há de saber qual cavalo coices dar. Não há de nunca estudar, ir aos gerais isso não. Saiba dar ópio ao vilão, deitar pulhas ao arrieiro, comer doce ao conserveiro e terá boa feição. Entretanto um chantre velho, a quem a rodeira engoda e que, em fechando o evangelho, vai meter dentro da roda o seu cachaço vermelho. Freirático porfadário, tão guloso como amante, com decinhas pelo armário e sobre a deserta estante manjar branco e o breviário. Algo que talvez reforce o suplício dos doces, ou o conceito do suplício dos doces, uma vez que é uma rábula satírica ligada ao universo académico, que foi escrita pelo padre jesuíta Silvestre Aranha, em meados do século XVIII, e é bastante curioso porque congrega os doces de Coimbra e congrega talvez aqueles que fossem mais emblemáticos naquela altura, uma sentença pelo facto, e passo a citar, de darem pancadas nos bolsos dos estudantes e lhes fazerem mal. Portanto, também já não estava completamente posta de parte o conceito nutricional e exagero que se comiam em doces. E o manjar branco, a sentença que lhe está destinada é efetivamente que seja lhe retirada a teta. Portanto, esse retirar da teta significa que ele supostamente já teria a configuração que tinha nos dias de hoje, e ao ter retirado essa simbologia, deixaria de ter a simbologia que todos nós lhe adjetivamos. Ele já ganha um formato que lembra uma mama de mulher, não é? E é colocado em discos de barro e vai ao forno. Vai ao forno exatamente para acentuar o que será a teta, não é? Nesse mimetismo antropomórfico. O meu imaginário reside do contacto com o manjar branco, e das vezes que eu comia manjar branco era da Feira dos Lázaros, onde os meus pais me levavam, pronto, porque fazia parte das boas rotinas da sociabilidade conimbricense. Depois, já mais tarde, onde eu comecei a comer manjar branco em casa da professora Maria José Azevedo Santos, porque a mãe, a dona Anita, fazia muito bem o manjar branco. O manjar branco faz parte da minha memória de infância, das minhas memórias familiares, porque a minha mãe fazia manjar branco e, sobretudo, quando me trazia a mim e ao meu irmão à Baixa para passearmos ou para ir aos avós que viviam na Rua da Moeda, onde aliás a minha mãe nasceu, nós deparávamos com vendedeiras sentadas nos banquinhos, com uns tabuleiros à frente. Por isso, realmente, desde muito cedo, enfim, o manjar branco entra na minha casa, entra na nossa alimentação como sobremesa. Como sobremesa. Isso é uma galinha. Claro, tem que ser uma galinha inteira, porque a receita é assim. A receita é mesmo assim, é uma galinha cozida, uma galinha inteira. E depois traz-se-lhe o peito, não é? É extraído só o peito para este efeito. Tem que se pronto, tirar
limpar da pele, não é? De todas as impurezas que tiver. E agora extrai-se aqui o peito. Eu passo muito calmo. Agora a picadura dá conta disso. Eu ajeito mais a com a mão. Agora, este é o necessário para o manjar, para fazermos esta dose, que isto é uma dose de manjares, não é? E é o peito extraído da galinha acabada de cozer, como viram. Hoje em dia temos a tarefa facilitada, porque temos 1, 2, 3. Antigamente, o peito era todo desfeito à mão, todo esfiadinho, e passado por um passador da rede depois, ali para ficar todo desfeitinho, para se não conhecer, porque quem come manjar branco, pelo menos o meu, que eu faço, toda a gente diz que é diferente dos outros, que às vezes aparecem bocados de galinha, bocados de frango, assim, que aparece carne no meio. Este não, ninguém nota que há ali frango nenhum, nem galinha, não se nota nada. Portanto, mas como esta altura agora temos esta grande facilidade, facilitamos o trabalho um bocado, porque isto depois é assim. Um bocadinho da água da canja, a água de cozer a galinha, daí misturei e depois juntando para não ficar tão seco. Sim. Que é depois o que dá o brilho ao manjar, que muitos não sabem. Esta gordurinha que depois se vai juntando ali. Eu vou começar então de passar. Falta-me um outro prato, já nem sei onde eu puxo. Isto agora fica assim seco, não é? Vou tirar aqui um bocadinho. Agora que se põe aqui o tal bocadinho. Já fica depois com outra textura. Exato. Agora que está no ponto. Agora, portanto, se a gente vir, isto agora, olha, fica assim. Fica assim. Nesta textura de... Pronto, isto agora tira-se. Isto, de facto, é um doce muito apreciado. Foi muito apreciado em Coimbra. Eu conhecia um senhor, Dr. Cerveira, que tinha uma loja, ele era, acho que ele era médico, que esteve médico no Alentejo, e já o pai era médico também, um grande oftalmologista de Coimbra. E uma vez eu fiz os manjares e fomos com o grupo a fazer ali as maias, doces e cantares ali no Jardim da Manga. E o senhor apareceu-me e diz: quem é que fez estes manjares? Fui eu, Sr. Doutor. Que maravilha! A senhora fez-me agora ir ao tempo de quando eu era criança, que ia com o meu avô
ao Nicola e à Central, que eram as duas grandes pastelarias de Coimbra, antigas, e faz-me recordar quando eu ia com o meu avô comer um manjazinho branco à Central ou ao Nicola, que era tão bom, é tão bom, tão bom. Olha, ele encomendava-me às vezes uma dose inteira para ele, porque queria mostrar aos netos também o que era o doce bom de Coimbra, que era antigo. E eu comecei a pesquisar as receitas mesmo antigas, não é? No saldrava, não gosto das coisas aldrabadas, não gosto. E então, a pesquisar em livros e em pessoas antigas que se lembravam. E aqui atrás havia, aqui na rua, era a senhora das Arrufadas, era a filhada de umas senhoras que havia ali na Baixa, que chamavam as mijadinhas, muita gente ainda se lembra, assim, pessoas antigas como eu já, não é? E agora modernos já, não, vocês não se lembram. Esta receita que eu tenho ali, já lhe vou mostrar, e foi-me oferecida por o Dr. Nelson Correia Borges, que é um grande historiador de Coimbra, da Universidade, foi professor, não é? Na Universidade de Coimbra, e que me ofereceu, ora, portanto, esta receitinha aqui. Está, manjar branco de Celas. Fácil. Pois então foi assim, eu comecei a fazer o manjar e toda a gente aprovou, claro, aprovou, gostaram e olha, cá continuo. Isto já lá vão, ora 20, ora 92, em 92, ora 92, 30 anos, estamos em 23 já, não é? Já vai para os 31, claro. Arranjei um belo 31. Arranjei um belo 31. Pronto. Vamos lá. Agora junta-se aqui o açúcar com a farinha do arroz que está já ali, aqui. Assim. Incorporado. E agora junta-se o peito respectivo da galinha. Passado. Eu, para mim, na cozinha, tem que ser uma colherzinha de pão. É claro que as colheres que uso ao doce não junto a... Era este? O outro é para aquela. O outro açúcar. Vamos lá. Olha. Aqui por um passador, vai-se fazendo assim. Este é o tacho da dose inicial, da dose habitual. Esse bem que eu... Gostar? Mais abraço. Não tem bracinho. Já cheira bem. Já cheira muito bem. Há um chefe de cozinha da escola de hotelaria, que é o Gonçalo Melo, não sei se conhecem,
Também já cá veio a casa para lhe ensinar a fazer. E já lhe ensinei. E eu disse, ó Gonçalo, olha, eu vou-te ensinar, porque já conheço o rapazinho da criança. E disse, olha, eu vou-te ensinar, mas olha que eu não quero que tu adulteres o manjar branco. Ai, não, porque eu gosto muito, eu quero aprender a fazer para eu comer. Não encontro por aí, eu gosto muito do seu manjar. Eu não encontro por aí e então venho aprender. Pois é bom que aprendam e façam as coisas como deve ser. Isso é que é. Que é para depois dizer assim, falam tão bem dos manjares, falam tão bem dos arrofados, falam... mas aqui não presta para nada. Pois, dá mau nome. Dá mau nome ao doce bom de Coimbra. Isto foi um doce muito apreciado. Algum ficou por aqui. Agarradito. Já está. Então agora vamos com isto para o lume, não é? Isto tem que ir ao lume. Agora vou escaldar, porque isto é barro novo, e depois para não saber a barro, tem de se escaldar 2 ou 3 vezes. Eu já ontem escaldei 2 vezes, agora vou escaldar ultimamente, e depois tem que ir ao forno o barro para secar bem, para tirar aquele cheiro do barro. Portanto, agora vou escaldar com água a ferver. Já é pouco. Pronto, e agora vamos pôr aqui. Passar aqui por cima, algo que não ficasse tão bem. Agora vou aqui ver que estes estão assinados com o meu nome, Emília Pérez. Isto é trabalho para muitas mãos, às vezes. Mas uma só também o faz. Mas é preciso despachar. Ora, então vamos lá. Vou pôr aqui neste mais para cima. Tenha mais calor. Portanto, isto agora está assim um bocadinho com estas coisinhas, porque é o peito que é da gordura da galinha, não é? Agora a gente tem que ir indo devagarinho, para ele se ir desfazendo conforme vai aquecendo, não é? A gente vai aqui regulando a temperatura. No início até pode ser um bocadinho mais. Pronto. Olha, vá-me pondo aqui umas pinguinhas, faz favor. Ele já está a querer engrossar. Assim. Pode pôr à vontade. Eu tenho que ir mexendo o açúcar para ver se ele não fica só aqui no fundo. Deixa. Deixa de novo. Agora a feitoria não é que demora. É a preparação é que demora um bocado. Aqui já uma manjarada a aprontar-se. Isto, põe-se-lhe aqui então a dita essência, não é? Da laranjeira. E vamos, porque esta é mesmo ativa.
Pronto, já está pronto. Olha aqui. Olha. Olha. A colher em pé. Pode? Posso? Pronto, isto agora é o processo. Nós vamos pondo assim, em camadinhas, e vai se arredondando aqui no meio, para ficar a tal maminha. Está mesmo de boa textura. Olha aí. Ora, então vamos lá pôr. Ora, lá vão eles ao forno para queimar o biquinho. Pronto. Gostam dele tostadinho. Eu já vendi muitos. E já fiz muitos. E as pessoas dizem, eu gosto assim mais tostadinho. Põe mais tostadinhos. O tospeiro é mais branquinho. Lindos! Olha, tão bonitinhos. Já temos outros para pôr.